Olá, nós somos alunas do curso Técnico em Química na Escola Estadual Técnica São João Batista. O nosso trabalho apresentado nessa 25ª Expotec intitula-se Uso do bagaço da laranja para a produção de bioplásticos para utilização na técnica de cobertura morta. Nosso grupo é composto pelas integrantes Bianca Clarice da Silva, Charlene Farias Teixeira e por mim, Maria Eduarda Francisco. Nossa orientadora é a professora Michele Christian Bergs. Os plásticos petroquímicos foram base para a produção de bens de consumo por décadas, porém, a consciência dos impactos ambientais causados pela utilização desse produto fomentou a busca por alternativas sustentáveis. Assim, os bioplásticos têm se mostrado uma alternativa viável, uma vez que são mais ecológicos. Eles possuem vastas aplicações abrangendo diversas áreas, como o setor de embalagem e agricultura. Na agricultura, os plásticos anteriormente utilizados na plasticultura vêm sofrendo uma gradativa substituição por biopolímeros biodegradáveis, devido às legislações que vêm sendo aprovadas em alguns países. Uma dessas aplicações vantajosas é na técnica de cobertura morta. Atualmente, cerca de 10% do lixo plástico nos aterros vem da agricultura. Por outro lado, a pectina é uma complexa macromolécula natural, que possui grande potencial para a elaboração de biofilmes poliméricos, principalmente quando sofre modificações químicas e plastificação devido ao seu potencial gelatificante. Essa pectina pode ser encontrada em diversos frutos cítricos, sendo o albedo das laranjas doces. Essa pectina é subaproveitada e o descarte incorreto de cítricos pode ocasionar problemas ambientais. Portanto, visando a problemática em torno da utilização de plásticos petroquímicos, sobretudo na plasticultura, bem como a importância de empregar técnicas de cultivo que aumentem a produtividade e qualidade dos vegetais. Nota-se a necessidade de realizar uma pesquisa bibliográfica e experimental sobre. É possível sintetizar um bioplástico a partir da pectina oriunda do albedo da laranja Bahia, Citrus sinensis, a fim de utilizar a técnica de cobertura morta na agricultura? Devido à elevada atividade agrícola no nosso país e às diversas técnicas de plantio atualmente disponíveis, é de extrema importância conhecer essas técnicas e aprimorá-las, para que tais processos resultem nos resultados positivos das colheitas. Uma das técnicas utilizadas para aumentar a produtividade e a qualidade dos vegetais por meio da plasticultura é a cobertura morta, que consiste no emprego de uma cobertura plástica no solo. Dentre suas principais vantagens estão o controle das plantas daninhas, o aumento da atividade microbiana, o que ocasiona o aumento de nutrientes no solo, e a diminuição do uso de água para irrigação. Porém, essa técnica apresenta algumas desvantagens devido ao uso do plástico convencional, sendo essas a necessidade de retirar a camada plástica ao final do cultivo, o que apresenta custos com mão de obra e transporte, além do maquinário, e também investimento de tempo a isso. O plástico utilizado dificilmente poderá ser reciclado devido ao risco de contaminação por agrotóxicos, e assim o plástico é levado para os aterros sanitários ou incinerado. Assim, a substituição do plástico convencional por um bioplástico de base natural e biodegradável que possa ser incorporado ao solo ao final da produção mostra-se uma alternativa para a superação das desvantagens do uso da técnica de cobertura morta. O principal objetivo é produzir um bioplástico a partir do bagaço da laranja Bahia, Citrus sinensis, que apresente potencial para ser utilizado nas técnicas de cobertura morta na agricultura. Objetivos específicos abrangem compreender, conhecer e investigar, por meio da literatura, as particularidades dos polímeros e suas aplicações na agricultura, plasticultura, sobretudo nas técnicas de cobertura morta, a estrutura da laranja e o processo de extração da pectina, e os métodos de sintetização de biofilmes à base de pectina. Polímeros são
macromoléculas compostas por unidades de repetição denominadas monômeros. Os polímeros podem ser divididos quanto o seu tipo de ligação covalente, a sua origem e seu número de repetição de monômeros. Os polímeros petroquímicos são os mais populares, sendo que começaram a ser desenvolvidos durante o século XX. Os polímeros petroquímicos são obtidos através do processo de destilação pressionada do petróleo. Esse processo de destilação resulta na nafta, que é submetida ao craqueamento térmico, onde se originam os polímeros básicos, como é o caso do etileno. No exemplo ao lado, nós vemos o processo de polimerização de um polímero, onde os polímeros básicos, com a adição de gás hidrogênio, resultam em cadeias poliméricas, que são os polímeros petroquímicos. Os polímeros biodegradáveis são subdivididos em 3 grupos, como mostra o fluxograma a seguir. Os biopolímeros são polímeros feitos a partir de matérias renováveis e possuem biodegradabilidade. Já os polímeros naturais são aqueles obtidos por meio de organismos vivos, como é o caso dos polissacarídeos, como a pectina e o amido. Já os polímeros verdes são compostos por fontes de matérias-primas renováveis e são sintetizados por meio do processo clássico de polimerização, como ocorre com os polímeros petroquímicos, podendo ou não levar parte de polímeros petroquímicos em sua composição. A plasticultura, isto é, o emprego de plástico na agricultura, foi desenvolvido em meados do século XX e se popularizou em países desenvolvidos em 1990. Assim, a técnica de cobertura morta, que se encontra exemplificada na imagem a seguir, é a segunda aplicação mais importante, possuindo diversas vantagens. A laranja Citrus sinensis é uma das frutas mais populares do Brasil e do mundo. Não se sabe sua origem exata, mas sabe-se que é nativa da Ásia. Os estudos mais antigos sobre essa planta datam 2000 a.C., pertencentes à literatura chinesa. Chegou ao Brasil no século XVII, mas passou a desenvolver-se intensamente depois dos anos 60, após uma geada nos Estados Unidos que impulsionou o investimento nessa cultura. A laranja é composta por 3 partes morfológicas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. A casca da laranja, denominada pericarpo, consiste em 2 partes, o flavedo, epicarpo, e albedo, mesocarpo. Na figura ao lado é dada a estrutura da laranja, onde nota-se a presença de flavedo, albedo, membrana e vesículas. No epicarpo, flavedo, consta a casca, a qual contém pigmentos e óleos essenciais. Já o mesocarpo, albedo, é a parte branca, a qual possui teor de fibras de elevada porosidade que adere na parte interna do flavedo, sendo a região com maior parte de pectina. Ademais, as membranas e vesículas possuem açúcares, lipídios, lignina, pectina, dentre outros. No albedo, bagaço, é onde as substâncias pêcticas são encontradas. As substâncias pêcticas são macromoléculas com alto peso molecular indefinido e estrutura variável, presente entre as paredes celulares de vegetais. São um composto coloidal composto por polissacarídeos ácidos. Como pode-se observar na figura ao lado, as substâncias pêcticas, juntamente à celulose, a hemicelulose e a lamela média, integra a parede celular primária dos vegetais, conferindo rigidez a esse. Conforme a Sociedade Americana de Química, as pectinas ou substâncias pêcticas estão divididas em protopectina, que é a forma natural da pectina sendo insolúvel, e ácido pêctico, que não possui grupos metil-esterificados, não conseguindo formar géis por conta disso, e é encontrado em frutos não maduros. E a pectina apresenta muitos grupos metil-ésteres, conseguindo formar géis satisfatoriamente. Esse termo é utilizado normalmente para abranger todos os tipos de substâncias pêcticas, não havendo um consenso geral entre os autores quanto aos termos que caracterizam essa substância.
A pectina é definida quimicamente como uma complexa macromolécula coloidal natural, sendo um heteropolissacarídeo composto principalmente de resíduos de ácido galacturônico parcialmente esterificados por grupos metil unidos ligações alfa 1 e 4. É amplamente utilizado como estabilizante e gelidificante na indústria alimentícia. A técnica de casting, exemplificada na imagem a seguir, consiste na disposição de uma mistura homogênea em placas de Petri ou outro recipiente, onde é feita a evaporação do solvente em estufas ou em temperatura ambiente. Assim, para melhorar as características do polímero, podem ser adicionados plastificantes como água e glicerol ou misturas poliméricas podem ser feitas. Em seu primeiro momento, nossa pesquisa constituiu-se de cunho bibliográfico. Assim, para realizá-la foi empregado o método de revisão sistemática. Como mostra o fluxograma ao lado, inicialmente foram escolhidos sites de pesquisa em conjunto com a professora orientadora. Os sites são Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Cielo, Portal de Periódicos CAPES-MEC e Science Direct. Após, o grupo de palavras-chave foram escolhidos após análise dos artigos sobre o tema, sendo essas laranja, pectina, polímeros, polímeros naturais e plasticultura. Por fim, decidimos abranger o período de 2002 até 2021 para pegar tanto que há de mais atual da literatura sobre o tema, como também abranger trabalhos que serviram de base para esses trabalhos atuais. Assim, decidimos abranger 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Nosso procedimento prático foi adaptado conforme as metodologias de Carvalho e Zanella. Inicialmente, foram adquiridas laranjas do tipo laranja Bahia. Essas laranjas pertencem ao grupo Citrus e possuem um custo-benefício maior quando comparados a outras variedades de laranjas doces dessa região. Como podemos ver no fluxograma ao lado, inicialmente as laranjas foram lavadas e então sua casca foi descascada. Após, o albedo foi obtido. O albedo foi então lavado e cortado para aumentar sua área de contato. Em um becker, preparou-se uma diluição de ácido cítrico a 10%. A essa diluição adicionou-se o albedo e o becker foi então levado para a manta de aquecimento. Esperou-se o becker começar a borbulhar para então contabilizar 30 minutos. Após os 30 minutos, o becker foi então retirado da manta de aquecimento e esperou-se ele esfriar até a temperatura ambiente. Após ele esfriar, os resíduos sólidos foram então tirados e obteve-se um extrato clarificado. Nesse extrato foram adicionados 200 ml de álcool etílico, o etanol. A mesma quantidade de extrato era contabilizada. Então, nessa proporção 1:1, foi adicionado lentamente o álcool e esperou-se depois 10 minutos. Após 10 minutos, a precipitação da pectina foi completa. Então, a pectina foi obtida e separada por meio de um processo de peneiração. Foi posta em placas de Petri em processo de triplicata e ficou por cerca de 5 horas na estufa, numa temperatura de 70 graus Celsius. Após, a pectina foi misturada com uma solução de glicerina a 7%. Essas placas foram então novamente levadas para a estufa na temperatura de 70 graus Celsius por 3 horas. A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível compreender a estrutura e particularidade dos polímeros, sobretudo dos polímeros petroquímicos, além de suas aplicações na plasticultura, principalmente na técnica de cobertura morta. Ainda foram compreendidas as diferentes classificações atribuídas a bioplásticos. A estrutura morfológica e biológica da laranja foi reconhecida,
assim como as substâncias pêcticas, especialmente a pectina e a protopectina, que consiste na forma natural da pectina. Além disso, o método de extração da pectina também foi estudado. Por fim, os principais métodos de sintetização de biofilmes foram conhecidos. Mostra-se viável a reprodução da técnica de casting no laboratório da Escola Estadual Técnica de São João Batista. Dessa forma, todos os objetivos específicos foram alcançados. A pesquisa experimental desenvolvida neste ano se propôs a replicar metodologias desenvolvidas por Zalena, 2013, e Carvalho, 2006, e detectar mudanças a serem feitas futuramente para aprimorar o processo de extração da pectina e o polímero em si. Observou-se que o processo de extração precisa de aprimoramentos e adaptações. A filtração a vácuo mostrou-se inviável, assim adaptou-se o processo de filtração por uma peneira. O procedimento de secagem também apresentou limitações, sendo assim necessário adicionar água às placas de Petri para remover a pectina, comprometendo a concentração da solução e as proporções pré-estabelecidas. Por outro lado, foi possível visualizar na prática os conceitos e transformações químicas previstos na teoria. A partir da mudança de cor durante o processo de cocção, percebeu-se que o aquecimento da protopectina em meio ácido resulta na produção de pectina como já esperado. Ademais, o bioplástico mostrou-se promissor, sendo facilmente retirado da placa de Petri, apresentando aspecto flexível. Porém, 2 dias depois, o bioplástico ficou instável, perdendo sua capacidade de formar uma membrana polimérica. A partir do desenvolvimento desse projeto, chegamos à seguinte conclusão: foi possível sintetizar um bioplástico a partir da pectina, oriunda do albedo da laranja baía, Citrus sinensis, que apresenta potencial para ser utilizado nas técnicas de cobertura morta na agricultura. Essas são as nossas principais referências. Muito obrigado pela atenção.